vigiarem com ele. E ele se retirou e foi e orou. O conteúdo da sua oração era: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. O que Jesus estava querendo dizer na sua humanidade, na revelação da sua humanidade, era: Pai, se tiver uma outra forma do Senhor salvar a humanidade, me poupe de tamanho sofrimento, de tamanha agonia, de tanta dor. Só que eu não quero que o Senhor faça a minha vontade. Eu quero que o Senhor faça a tua vontade. É como se Jesus dissesse para o Pai: porque a minha disposição de fazer a tua vontade é maior do que o meu desejo de me livrar desse sofrimento. Então eu prefiro a tua vontade do que a minha. E quando voltou, encontrou os discípulos dormindo, sonhando e babando, desculpa a expressão. Depois Jesus voltou e orou de novo e encontrou exatamente o mesmo quadro. E isso se repetiu por 3 vezes. Eles estavam muito cansados. E Jesus disse: mas, poxa vida, viu? Vocês são os meus discípulos, vocês andam comigo, e eu confesso para vocês que eu estou em agonia, a minha alma profundamente triste até a morte. E eu peço vocês para vigiar comigo 1 hora e vocês não podem. Caramba, hein? Grandes amigos vocês são, grandes companheiros vocês são. Grandes companheiros. E foi até a 3ª vez. Aí depois da 3ª vez, Jesus: agora pode descansar à vontade, agora não tem mais o que fazer, agora você entregue mesmo, daqui a pouco chega o traidor e agora pode descansar à vontade. Agora não precisa, agora não precisa mais. Jesus estava em profunda agonia, a sua solidão em relação aos seus discípulos, companheiros, supostos amigos ali. É por isso que quando fala fulano é meu amigo, eu fico muito pé atrás, porque a amizade para mim é muito mais profundo do que simplesmente conhecer alguém, trocar algumas palavrinhas de vez em quando. Não puderam vigiar comigo nem por 1 hora, nem por 1 hora. Sozinho, isolado, na solidão, em meio aos seus discípulos, em meio às multidões, sozinho, isolado, pede oração, ninguém tem tempo de orar, ninguém dá bola, ninguém dá atenção, vai todo mundo dormir. Alma profundamente triste a ponto de morrer em agonia. Mas não foi a agonia que matou Jesus. Quem matou Jesus? O que matou Jesus? Em segundo lugar, queridos, diz que lá mesmo no Getsemane, ele, ao orar, ele transpirava, diz o texto que grandes gotas, não de suor, mas grandes gotas de sangue. Eu fiz um curso, queridos, de teologia científica, aqui em Brasília, uns anos atrás, e eu aprendi algumas coisas, assim, que nortearam muito, enriqueceram muito o meu ministério. Quando ele
Diz o professor cientista cristão, ele disse: olha, lá no Getsemane, quando Jesus transpirou grandes gotas de sangue, cientificamente falando, ele iria morrer ali. Já estava em agonia e agora estava transpirando sangue. O sofrimento era tamanho, que ele iria morrer ali. Não tinha como ele escapar dali, olhando na perspectiva da ciência. E ele diz assim: Jesus só não morreu ali, primeiro, porque não era o lugar exato para Jesus morrer. Segundo, não era o momento exato para Jesus morrer. E terceiro, não era também a forma que Jesus iria morrer. Só por isso que ele não morreu, mas pelo sofrimento, pela ciência, ele iria morrer. Jesus suou grandes gotas de sangue, mas não foi essa hemorragia que matou Jesus. O que foi que matou Jesus? Nesse lugar, queridos, depois de todo o processo, ele chegou no contexto exato da cruz. Da cruz. Na cruz, ele teve os seus pés cravados por cravos, grandes pregos, e as suas duas mãos atravessadas por cravos, e teve a sua cabeça uma coroa de espinhos pontiagudos, furando a sua cabeça, a sua testa, e o sangue jorrava da cabeça, das duas mãos e dos pés. Mas não foi o sofrimento da cruz propriamente dita que matou Jesus. Não foi o sangue da cabeça e da testa. Sempre, queridos, que eu penso nesse texto, eu me lembro de um irmão, lá do meu primeiro ministério, no interiorzinho, eu já falei aqui, chamado Mazagão, no Amapá. Um irmãozinho chamado Fernandes, irmão Fernandes. Oh, meus irmãos, homem conhecedor da palavra, ele só sabia fazer a letra do O com o fundo de uma garrafa assim na areia, só. Mas de um conhecimento da palavra extraordinário. E um dia eu tirei lá do interior, quase que do mato, e levei para pregar na nossa igreja central de Macapá. E ele trouxe uma palavra maravilhosa na linguagem dele. E ele falou da coroa de espinhos. E ele disse uma coisa interessante. Falou dos espinhos que eram pontiagudos, muito duros, muito perfurantes, verdadeiras agulhas. E ele disse o seguinte: olha, quem colocou a coroa de espinhos na cabeça de Jesus, não colocou assim com cuidado, com zelo assim, não. Eles carcaram assim. Então, nunca me esqueci dessa expressão dele. Eles carcaram, ou seja, colocaram com peso, com impiedade. E aquilo perfurou a cabeça, a testa de Jesus, e
como diz popularmente, o melado desceu. Mas não foi isso que matou Jesus. Também os pregos atravessando e rasgando as duas mãos de Jesus e deixando o melado descer. Também não foi isso que matou Jesus. Também dos pés, não foi. Não foi o que matou Jesus. Tanto prova que não foi isso que matou Jesus, que eles haviam decidido entre os soldados lá, para que, pelas autoridades, que era para quebrar as pernas de Jesus e dos dois malfeitores, à sua direita e à sua esquerda. Por que quebrar as pernas deles? Por que isso? É porque, queridos, era sexta-feira, estava chegando às 18 horas de sexta-feira, e a partir das 18 horas, das 6 horas da tarde, sexta-feira, já era sábado para os judeus, e a partir desse horário eles não levantavam uma palha sequer, eles não trabalhavam, já era sábado para eles. Então eles tinham que morrer em tempo de serem retirados de lá, antes que desse às 6 horas da tarde. Só que do jeito que eles estavam pendurados ali, na ânsia da morte, na agonia da morte, eles poderiam fazer movimentos assim, ainda que rasgassem ainda mais os pés e as mãos, mas eles, na ânsia da morte, repito, eles podiam fazer isso e liberar os pulmões e respirarem e liberarem mais a respiração, liberando mais a respiração, eles postergariam mais o último suspiro. E quebrando as pernas, não tinha como fazer esse movimento. Eles ficariam completamente pendurados, comprimiriam os pulmões e morreriam instantaneamente. Foram lá, quebraram as pernas dos dois malfeitores, e quando chegaram em Jesus, não precisava quebrar as pernas dele, porque ele já havia morrido. O que matou Jesus? Por que dos outros teve que quebrar as pernas? De Jesus, não. Há uma profecia que diz que nenhum osso do seu corpo seria quebrado. O contexto da cruz não foi o que matou Jesus. Mas, meus queridos, o Salmo 69, o versículo 20 diz: a afronta partiu-me o coração e desfaleci. O que de fato matou Jesus foi a afronta. Foi o fato dele ter vindo para um povo, para os seus. E exatamente esse povo o traiu, o humilhou e o rejeitou e zombou dele. Desce aí, você não é o rei dos judeus? Você não é o tal? Desce daí. A afronta partiu-me o coração e desfaleci. Esse salmo é messiânico. Esse salmo se refere a Jesus. A afronta
partiu-me o coração e desfaleci. Sabe o que é afronta? A afronta é bater de frente, é peitar, enfrentar, encarar, desrespeitosamente encarar. Não aceitar a sua autoridade, o seu poder, a sua missão, peitar, enfrentar, bater de frente, o opróbrio, a vergonha, a afronta. Foi isso que fez o coração de Jesus partir. E ele então morreu. A afronta partiu meu coração e desfaleci. Por isso, queridos, que também cientificamente falando, quando enfiaram a lança do seu lado, ali saiu a água e o sangue, que é exatamente o plasma, chamado plasma, a separação do sangue propriamente dito da água. Por isso que Jesus estava experimentando uma tristeza de morte. A minha alma está profundamente triste até a morte. A dor emocional, a dor do enfrentamento, a dor da afronta, a dor do desrespeito, a dor emocional, a dor da rejeição, a dor da solidão, ela parece ser mais forte, mais fatal do que a própria dor física. Por que uma pessoa em pleno estado de saúde física se mata? Por causa da dor da alma, que é muito grande. Ele não aguenta. Os estudiosos, queridos, da área da psique, né? Qualquer coisa, psicólogo, análise, psiquiatra, os estudiosos do psique, eles dizem algo muito interessante. É que uma pessoa, quando ela se mata, ela não se mata porque ela está querendo morrer, desejando a morte. Ela não quer morrer, muito pelo contrário, ela quer muito viver. Mas como o sofrimento é tão grande, ela quer se livrar daquele sofrimento, daquela dor. E a única forma que ela acha é se matando. Alguns dizem, hereges, claro, que Jesus não foi morto, ele se matou. Não, ele se entregou voluntariamente. Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Mas se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu beba, então faça-se a tua vontade. Eu estou aqui à tua disposição. Ele não suicidou, mas a afronta partiu-lhe o coração e ele desfaleceu. O que matou Jesus foi a nossa afronta, o nosso pecado. Como é que nós afrontamos Jesus hoje? É participar da ceia indignamente,
Porque essa ceia aqui é para fazer em memória de tudo isso que eu disse, muito, muito, muito mais. Em memória. Ou seja, meu filho, eu passei tudo isso, foi por causa do teu pecado. Por causa do teu pecado. Para levar o teu pecado comigo. Então não peque mais. A ceia que eu instituí foi para que você lembrasse disso e não pecasse. Por isso, examine se você tem algum pecado, confesse e participe dignamente, em santidade. Nós ouvimos hoje pela manhã a ministração a respeito do livro de Hebreus, que estamos estudando na escola dominical a partir de hoje, que o tema central de Hebreus é santidade. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Ninguém. Ninguém no grego é o que mesmo, doutor Subedes? Ninguém no grego significa o que mesmo? Ninguém. Né? E no hebraico? Ninguém significa o quê? Ninguém. E no aramaico? Ninguém significa o quê? Ninguém. Ninguém é ninguém. Ninguém verá o Senhor. Ou seja, santidade ou santificação é condição sine qua non para alguém entrar no céu, ver o Senhor. Condição sine qua non. O que é condição sine qua non? É a condição sem a qual ninguém vai ver o Senhor. Ou seja, sem santificação, ninguém vai ver o Senhor. Então o Senhor Jesus passa por tudo isso e institui a ser o Senhor para que participemos dela para a nossa edificação dignamente. Eu vou me santificar para participar. Não é me santificar para não participar, mas para participar. Não, eu vou participar no peito e na raça mesmo. Eu vou participar em pecado mesmo. Não. Aquele que participa indignamente, participa, mas para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Assim a gente afronta o Senhor. Quando a gente afronta o Senhor, quando fazemos tudo isso de pecado, lá fora, no nosso dia a dia, afrontamos o Senhor. Ignoramos o sofrimento do Senhor. Vamos ficar em pé, igreja, em nome de Jesus. O que matou Jesus? A afronta. O nosso pecado. Quando nós batemos de frente com Ele. Nesse momento nós não vamos orar pelos outros, nós vamos orar por nós mesmos. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como do pão e beba do cálice. Deus, se temos algum pecado que está na nossa mente agora, de relacionamento com meu irmão, de relacionamento com o meu cônjuge, de relacionamento com o meu vizinho, colega de trabalho, qualquer outro pecado da moralidade, no campo da honestidade, em qualquer dimensão da nossa vida, nos perdoa agora, meu Pai, nos perdoa. Em nome de Jesus, nos perdoa. Mas se cometemos também algum pecado involuntário e que nós não temos consciência dele agora, nós dizemos o mesmo que o salmista disse: sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelas veredas da justiça. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço isso, Deus. Amém. Meu querido, deixa eu contar uma coisinha que eu lembrei aqui na oração,
que o pastor Márcio pode ficar em pé por enquanto. Aliás, pode sentar que já vamos partir para cá. Só para a gente partir para ser o Senhor. Porque Deus me tocou a questão do perdão, quando eu estava orando para que o Senhor nos perdoasse. O peso do perdão. Pastor Márcio compartilhou uma história aqui na quarta-feira, muito séria. Um rapaz, os mais novos aqui na igreja não lembram dele, mas os mais antigos lembram. Na evangelização na rua, o demônio se manifestou num rapaz em torno de 30 anos de idade, 31 anos. 30 anos, né? Em torno de 30 anos de idade, ele queria conhecer esse Jesus que eles estavam pregando. E então eu preciso resumir, porque a história é muito longa. Aí o pastor Márcio falou: eu posso te apresentar esse Jesus, mas eu vou orar por você, eu preciso orar por você. Na hora de orar, o demônio se manifestou. Resumindo a história, queridos, esse rapaz, ele foi comprado de uma família, comprado da mãe, bebezinho, para ser consagrado para os demônios, até que na vida adulta ele fosse substituir, suceder um grande macumbeiro lá no Maranhão, na cidade de Codó. E não tinha outra alternativa, queridos, nós tivemos que trazer esse rapaz aqui para dentro da igreja. Ele passou quanto tempo aqui, Márcio? Passou 3 meses aqui dentro. Processo de libertação muito sério. Teve uma vez que ele caiu ali naquele rumo ali da igreja, beirando a mesa de som, bateu a cabeça, que eu falei: meu Deus do céu, não tem como escapar com um baque desse. Então foi um processo muito longo de libertação desse rapaz. Até que ele foi para o encontro. E no encontro ainda os demônios se manifestaram. E aí Deus deu um discernimento para o pastor Márcio. Lá eu não estava. E o pastor Márcio disse: olha, você vai liberar perdão para a sua mãe que te vendeu e para aquele homem que te comprou. Aí quando falou isso, os demônios disseram: isso não, isso não. E aí foi um grande trabalho até que ele conseguiu liberar o perdão. E a libertação desse rapaz, a libertação final desse rapaz, só se deu no momento em que ele liberou perdão para a sua mãe e para aquele homem que o havia comprado. Olha o peso do perdão, igreja. A fulana está: eu não perdoo não, eu não perdoo não. Perdoa não? Atraindo demônios. Eu não perdoo, mas de jeito nenhum. Cuidado. Perdoa os nossos pecados, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. A ceia do Senhor, queridos, é o gesto do perdão de Jesus aos nossos pecados. Oh, glória a Deus! Aleluia! Vamos